Nos últimos dias, muita coisa terrível nas igrejas. Por isso, às vezes a gente acha que está aprendendo algo. Eu fui numa igreja ontem e eu vi cada coisa tremenda ali. Eu disse, meu Deus, é que está tanta coisa errada nessa igreja. Mas nós não vamos consertar nada. Quem conserta é o ensino, se a pessoa quiser ouvir. Por isso que a Bíblia diz que a religião do período pré-arrebatamento vai ser chamada de a grande prostituta, a grande Babilônia. Porque as pessoas estão aprendendo errado, ensinando errado, vivendo errado, estão dizendo que estão dentro do cristianismo. E nós, irmãos, temos que ser a luz do mundo e o sal da terra. Essa é a convocação que Deus faz nos últimos dias. Que não há mais tempo da gente brincar, não há mais tempo de alguém confundir a gente com alguém que pareça com um cristão ou com um mundano, não. Nós temos que realmente nos parecer com um cristão santo, compromissado, interessado com as coisas de Deus, por causa disso que nós vamos falar aqui, meus irmãos. A religião no período do profeta Oséias, que nós colocamos aí, ela é muito semelhante à religião de todas as gerações as quais foram registradas na Bíblia, todas. E por isso ela também não é diferente da religião de hoje, do grupo de ensino, do grupo de usos e costumes, do grupo de ações de pessoas que dizem ser filhas de Deus. E por isso Deus me incomodava de maneira grande para trazer esse tema, não só para me gravar aqui, porque eu gosto de dar para outras igrejas, mas também para que a gente possa ser vacinado e ter exatamente a noção do que somos e do que queremos ser. Amém? Então eu coloquei o livro do profeta Oséias, capítulo 1, do verso 2 ao 7, onde as ações do povo de Deus da época de Oséias estavam delimitando o desagrado de Deus. Então o texto diz: o princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E tornou ela a conceber, e deu à luz uma filha. E Deus disse: põe-lhe o nome de Loruama, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei, e os salvarei pelo Senhor seu Deus. Pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Vamos orar mais uma vez. Querido Pai, Pai, estamos aqui para Te louvar, para Te engrandecer. Queremos colocar diante de Ti a intenção do nosso coração. Pai, ajuda a gente, meu Deus, a fazer tudo diante do que Tu queres, porque Teus olhos estão em todo lugar, assim como a terra no profeta Oséias, meu Pai, daquele tempo estava contaminada. Ajuda as igrejas, meu Pai, ajuda as pessoas, ajuda os que dizem ser filhos de Deus, a não ser vistos como no período de Oséias, mas nos ajuda, Pai, a ser santo como Tu és santo, a ter compromisso, interesse para buscar, para orar, para aprender, para ser abençoado, Pai, através do obedecer em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, eu falei para os irmãos sobre o termo a grande prostituta.
disse no início sobre ações que a religião vai chegar a um extremo de dizer que serve a Deus, mas suas atitudes estão demarcando por si só que estão servindo outro Senhor. No tempo de Oséias, diante desse versículo que nós lemos aqui, meus irmãos, a gente pode notar alguns termos terríveis aos quais Deus falava para aquele povo. Porque alguns pensam que Deus não fala. Eu conheço muita gente, irmão, que eu preguei para elas de igrejas que são chamadas por aí de tradicionais. Quando você começa a dizer assim, ó, Deus me falou, Deus me disse. Quando você diz, Deus fala, Deus revela, muitos ficam estranhos. Muitos acham que é preciso a pessoa ser um super-homem, ser um super-crente, voltar para o período dos profetas antes de Cristo, ou do período da igreja, para que Jesus possa falar. A minha Bíblia diz que Ele fala com quem Ele quer. Amém? Deus não é obrigado a falar comigo porque eu sou o pastor Wagner. Deus é obrigado a falar com aquele que Ele quer. Se Ele quer falar com você, Ele vai falar com você. Amém? Aqui então Ele levantou um homem chamado Oséias. No meio de uma geração corrompida, Ele levanta Oséias para avisar para o povo que primeiro o povo estava desviado e era o povo de Deus. Naquela época Israel era chamado de o povo de Deus. E por causa disso, meus irmãos, eu quero dar esse tema que Deus me dava na madrugada, eu orando, clamando, fazendo um clamor a Deus. Deus me deu esse tema: filho de prostituição. Por causa de um sonho que eu tive. E Deus me dizia que muitas igrejas têm apenas a placa, têm apenas a aparência. Como diz 2 Timóteo 3,5, Paulo diz: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta. Então muitas igrejas estão exatamente assim. Aí veja só, ele usa esse termo, filho de prostituição. Já você vai entender o risco que você corre ao aprender errado, ao ensinar errado, ao ditar um valor errado com aquilo que tu usa ou fala ou faz para alguém aprender. Você está então como filho de uma prostituição e ensinando também uma vida errada para os outros. Assim Deus via o povo de Israel. Irmãos, naquela época Deus mandou o profeta casar com uma mulher. Parece incrível. Eu falava uma vez para um homem e ele disse: que espécie de mensagem é essa? Que o próprio Deus não aceita uma pessoa prostituta continuar prostituta dentro da sua obra. E agora Deus manda um profeta casar com uma prostituta. Irmãos, não se pode entender essas coisas. A gente tem que aceitar como está escrito, amém? Mas aqui está dizendo que Deus mandou o profeta casar com uma mulher chamada Gomer. E ela era uma prostituta. Você já estudou esse capítulo 1 todo. Vai ver que ele foi lá e casou com ela. Daqui a pouco ela larga ele, vai lá e se agarra com um homem. Tem o filho de um outro homem. E Deus manda o profeta e diz: vai lá de novo, traz ela de novo. Aí ela está com o profeta Oséias, não se sabe se foi um mês, um ano ou mais tempo que ficou com ele. Mas não demorou muito, ela larga tudo, volta, se agarra com mais um outro homem. Lá ela pega mais um filho de um outro homem. Irmãos, aquela prostituição daquela mulher e os filhos daquela mulher que não pertenciam ao profeta,